Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar sobre o que tá acontecendo no sul do país e temos um escândalo que eu espero que dê tempo de comentar a todo custo, porque envolve o que está acontecendo no sul do Brasil, os últimos 5 anos de perseguições contra a direita e o grupo de comunicação mais amado do Brasil. Mas, até chegar lá, temos que comentar sobre vários assuntos. Quero começar falando sobre fake news, porque cada vez está mais claro as preocupações da turma da esquerda sobre o tema. Os dois primeiros temas conversam entre si. Quero primeiro apresentar possíveis medos e depois a gente vir algumas análises, né? Vocês vão entender por que essa divisão. Depois quero falar do seu Dilma, seu governo, né? O Brasil e a direção, ou talvez a falta de direção que estamos no presente momento. Não pode criticar para não ser preso. Depois vamos falar da turma da Globo, que ontem aí saíram algumas notas mostrando que a população tá meio chateada com a turma da Globo e algumas pessoas de esquerda tentando se colocar no lugar das pessoas para explicar por que o povo tá tão chateado com a Globo. Aí a gente chega no escândalo, acho que vai dar, vou correr. Uma pesquisadora da USP, que passou aí os últimos anos ajudando a perseguir a direita, amiga do Luciano Ayan, acabou por revelar algumas coisinhas que envolve também a jornalista mais amada do Brasil. Não sei se é a mais, mas tá no grupo das mais amadas do Brasil. Tem gente aí que pode preferir a Miriam Leitão, não é a Miriam. E por fim, se der tempo, uma análise aí sobre a inquisição que está sendo feita para calar os opositores. E vamos começar. Vejam só. A Globo, como de costume, não perde a oportunidade de controlar as redes sociais. Ajudar na censura estatal. Quem é que a Globo leva com seu discurso furado de sempre? O Orlando Silva. Fake news, efeito ainda mais nefasto em tragédias. O deputado federal Orlando Silva, que é relator do PL das fake news, aí a Globo já mudou. E essa mudança foi recente. A gente comentou na época. Virou o PL das redes sociais. Porque a Globo viu que o PL das fake news já está dentro, né, do subconsciente das pessoas relacionados à censura. Então a Globo já está correndo por outro caminho. Diz que fake news sobre tragédia no Rio Grande do Sul é uma dispersão de energia, não cabe nenhum tipo de politização, é hora de darmos as mãos. Não sabemos exatamente o tamanho da crise. Mas ontem até a Globo ajudou a divulgar fake news. Pelo menos as fake news que o governo não quer que venham à tona. Que isso que é fake news, né? As informações que o governo não gosta. Aí, o Lauro Jardim externalizou as grandes preocupações dos petistas, que vocês podem ver ali. Petista vê governo despreparado para reagir a fake news nas eleições após enxurrada no Rio Grande do Sul. A propósito da enxurrada de fake news em plena catástrofe que se abateu no Sul, um dirigente petista preocupa-se. Essa foi uma antecipação do que vai acontecer nas eleições. E o governo mostrou que não está preparado para reagir. Ou seja, o governo não está preparado para calar todo mundo, né? É basicamente isso. E aí, falando em eleição, e vocês vão entender porque eu quis trazer esse tema para começar o vídeo, tem uma matéria que é repercutindo a pesquisa e um editorial do Estadão, que conversam entre si. A matéria saiu ontem pela manhã. Maioria dos brasileiros acha que Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026. De acordo com dados da Quest, 55% rejeitam um novo mandato para Lula, enquanto 42% acham que ele merece mais uma chance. O amor acabou. O amor acabou, o amor acabou. Agora sim, olhando essa coisa de frente, sem tititi, essa pesquisa também não mostra um cenário maravilhoso para a turma da direita, não. A turma da direita também tem uma reprovação grande. O que, né, nos faz nos questionar o seguinte. Pô, o pessoal tá chateado com Lula, mas também tá chateado com a direita. Eu tenho certeza que grande parte dessa chateação é porque as pessoas têm aquela visão do que o consórcio vende sobre o que é a direita não, né? A extrema direita, autoritária, golpista, aquelas maluquices que eles falam sempre. A gente tem um desafio diante de nós que, de um lado,
a gente tem a faca e o queijo na mão, o governo Lula falhou, não tem projeto, não tem plano, não sabe para onde ir. Mas, por outro lado, como é que a gente vai mostrar as nossas ideias, as nossas pautas? Como é que a gente vai vender o nosso peixe e mostrar que a direita é a solução para o Brasil e, assim, conseguir convencer esse eleitorado que está bastante desgostoso em relação ao atual governo? Essa aí é um desafio que a direita tem e que quanto antes a direita começar a discutir e cair de cabeça realmente no tema, mais rápido a gente vai começar a achar soluções. Eu prego sempre que a direita, no mínimo, né? Eu não acho que isso é salvação, que a gente vai conseguir, salvar tudo só com isso, mas acho que um caminho, uma coisa que a gente tem que começar a fazer é ampliar o leque de debates da direita. Não ficar restrito apenas à liberdade de expressão e algumas pautas ideológicas. A gente tem que trazer aqueles assuntos que não são tão hypados. Infraestrutura, segurança pública, saúde. Quando tem algum escândalo com segurança pública, o assunto hypa. Exemplo, a Dama do Mal. Eu chamo Dama do Mal porque o nome que deram é mais pesado. Aquela senhora que é casada com um líder de facção, que ano passado participou de alguns eventos aí. Vocês devem lembrar. O tema na época hypou. Por quê? Porque era um escândalo, respingava no governo. Mas e o dia a dia da segurança pública? O que apontar de forma que a gente consiga conquistar o eleitor que está chateado e que, poxa, não faltam exemplos do que foi feito em termos de segurança pública. É a principal agenda da direita. Então, é uma das coisas que eu advogo, que eu defendo. Temos que ampliar o leque de debates, mesmo quando o assunto não está hypado, que não tem um escândalo, e começar cada vez mais a apresentar agendas propositivas. Essa turma que está desgostosa, eles estão em busca de esperança, um sonho. E não adianta de falar 1001 vezes que Lula é pior. É capaz dele nem sair de casa para votar, porque ele tá... Lula é pior, mas também vocês não vão resolver nada. Qual a ideia de vocês? Vocês também não querem fazer nada. É a percepção que essas pessoas têm da direita. Ou a gente olha a situação de frente e age diante do que está acontecendo, ou a gente fica reclamando e... Enfim, né? Mas vamos continuar. O Estadão ontem também, antes mesmo aí da pesquisa, antes da nota da pesquisa, publicou um editorial falando sobre o perigo da impopularidade. E que eu acho que é o que faz o governo estar tão preocupado com as fake news. A recente pesquisa da Quest mostrou que pela primeira vez, neste terceiro mandato, o percentual de brasileiros que aprovam e desaprovam o governo ficou tecnicamente empatado. Para significativos 63%, Lula não está cumprindo o que prometeu, enquanto apenas 1/3 do país acredita no contrário. Ou seja, só tem 1/3 de petistas. Só governistas e petistas, mais empedernidos, darão preferência a alguns poucos índices positivos que a pesquisa traz. Com a gestão tisnada pela mediocridade e pela repetição de velhos erros, jogar luz sobre a metade cheia do copo de avaliação pode fazer parecer que a tormenta chegou ao fim. Engano! O dado mais eloquente da pesquisa é o crescimento contínuo da massa da população que desaprova o governo, uma curva ascendente desde agosto do ano passado. E desde quando a Globo não consegue mais segurar o clima. A economia foi mais uma vez citada como o principal problema do país, à frente da saúde e da violência. Fiel ao DNA de quem tem plena convicção de que a história do Brasil começa e termina com ele, Lula até aqui ou adotou o discurso triunfalista, ou culpou ministros por não saberem contar a verdade, ou ainda responsabilizou o pouco tempo de mandato para cumprir o que prometeu. Lula e seus bajuladores têm possíveis caminhos a escolher. Um deles é o modo delirante, que até aqui domina os corações da claque lulopetista, continuar achando que a desaprovação é culpa da percepção da população, incapaz de ver e reconhecer os grandes feitos de seu mandato, porque o povo cai em fake news. Segundo tal ótica, a maioria ainda não conseguiu se dar conta de que a economia melhorou, com a inflação controlada e queda do desemprego, por exemplo. Logo, isso se resolve com comunicação oficial mais eficiente. Há também o modo realista, entender as fragilidades da gestão, construir, enfim, um plano para o que resta de governo. Eu gostei desse, né? O que resta de governo, tá no fim, tá no resto, né? E aí acabou.
Analisar o baixo impacto de indicadores econômicos sobre a vida real da população, cujo poder de compra real está abalado, e corrigir rotas de modo a produzir resultados no longo prazo. Mas isso não vai rolar, né? Levando-se em conta a vocação do PT de ignorar a realidade e a ambição de Lula de ser reconhecido como o maior líder político da história brasileira, sem que, para isso, seja necessário governar de fato, é natural que o lulopetismo esteja a administrar o Brasil com base em pesquisas de opinião. Assim, ansioso para produzir números positivos no curto prazo, é provável que o presidente dobre a aposta no populismo que marcou o desastroso mandarinato petista encerrado com o impeachment da Dilma. Afinal, sempre que precisou escolher entre a responsabilidade e a popularidade, Lula nunca titubeou. Para ele e seus discípulos petistas, só há vida na gastança desenfreada e na sabotagem aos que tentam impor racionalidade no manejo do dinheiro público. A situação está caótica, o Estadão já rompeu, já não bota mais fé no governo Lula. E antes de começar a mostrar algumas coisas que, para muitos petistas, são fake news, tava para gravar o vídeo hoje, recebi isso daqui de uma pessoa no WhatsApp. Canais petistas circulando essa tabelinha. Sites bolsonaristas que divulgam notícias falsas. Olha o número 51. 51. Um número que até, não sei, né? Bem sugestivo. Canal Kim Paim. Aí tá ali embaixo. O que vier desses canais, não acredite e não compartilhe. Vamos sufocar as mentiras. Mas bom, tudo que eu mostro aqui no meu canal, como vocês podem ver, né? Matéria do Estadão, matéria da Globo, tweet da Globo News. Se tudo isso é mentira, eu concordo. Vai falar que a Globo não tá produzindo fake news? Então pronto, né? Então, talvez o Pet tá falando é não compartilhe nada que vem da Globo. Seria bacana até colocar a Globo aqui, né? Fiquei de cara, né? Com a preocupação dos petistas. Mas vamos lá. Ontem, depois de muito tempo, a Rede Globo, sentindo todo o amor que ela está recebendo da população toda vez que entra ao vivo, resolveu falar a verdade. Lá vai um André Trigueiro, que foi lá pro Rio Grande do Sul. O que vi no Rio Grande do Sul é quase que uma dependência absoluta de voluntariado. E o poder público fazendo o que dá heroicamente. Gente, eu não vou negar que o poder público tá fazendo muita coisa. Em momento nenhum, acho que ninguém negou isso. Quantos policiais, bombeiros, pessoal da defesa civil, tem muita gente de boa vontade querendo ajudar. Muita gente mesmo. Agora, a preocupação da imprensa em negar que a maior parte da ajuda vem do voluntariado, isso estava incomodando muita gente. Todo mundo aí de bom coração, que está realmente preocupado com o que está acontecendo no sul do Brasil, estava com isso engasgado na garganta. Aí agora, o André Trigueiro revela. Porque segundo os petistas e os jornalistas petistas, principalmente os da Globo News, tipo Natuza Neri, Daniela Lima, né? Não que eles sejam filiados ao PT, mas são petistas. Segundo essa galera, não, o governo fez tudo. O governo federal. As primeiras prefeituras, o governo do estado, não fez nada. Mas o governo Lula faz tudo. Aí eu fiquei me perguntando, rapaz, se o governo Lula tá fazendo tudo, os voluntários estão fazendo o quê? Estão atrapalhando? Porque não faz nenhum sentido. Aí ontem a Globo também mostrou isso daqui, ó. Vídeo mostra moradores de Candelária improvisando passarela de madeira na ponte que dá acesso à cidade. Nossa, é mesmo? É o povo, é? É o povo, é Globo? Agora o povo trabalha? Agora o povo serve pra alguma coisa? Não é o Estado que tá fazendo isso? Porque vocês estavam... Rapaz, vocês estavam demais, viu? Vocês estavam demais. Histórias de quem salva vidas na tragédia. Voluntários no Rio Grande do Sul dão sinais de esgotamento. Como quando dá? Descansa quando consegue, né? Come quando dá, descansa quando consegue. E você vê imagens, né? O tempo todo o povo de barco pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. O que a imprensa ficou, né?
tratando, né? O que o povo faz? Não, o que o povo faz? O povo. Quem reconstrói o Estado? Ah, os petistas da internet estavam demais. Aí eu queria dar play aqui no relato pra vocês. Esse daqui é mais um relato que eu acho que é um choque de realidade pra entender o que tá passando no Estado. Sabe, eu acho muito. Quem não tá lá. Rapaz, é difícil você não tá lá e conseguir compreender as dificuldades que o povo gaúcho tá passando. Veja só esse rapaz, tá na linha de frente aí dos resgates. Olha o que ele disse. Falei. A história desse guerreiro aí, ó, salvou mais de 1000 pessoas. Ó. Gente, eu preciso. Ele é cria da ilha. Ter consciência. Ou eu salvo gente, ou a gente salva o time. Só que quando eu chego lá dentro, a decisão pode ser ética ou moral ou imoral para alguém. Porque foi o que o Naninho estava falando. Sabe que tu olhar no olho de alguém, pegar 3 pessoas, ter que ser o cara olhar para ti e falar assim, ó, vai me buscar, tu vem me buscar, tu consegue, vai voltar, verdade, esse cara salvou muito vai bem. Voltar, e a gente levar, ele é instrutor, não sabendo que a gente vai chegar lá, que ele vai estar lá. São decisões rápidas, estratégicas, como é que ele tá. Eu sou muito pragmático, não adiantava a gente querer fazer isso, fazer aquilo. Tem decisões horríveis, eu falei para meus amigos, tem decisões... Tá com um barulho de fundo grande, porque tá filmando local aberto. O vídeo tem 3 minutos e 50. Eu recomendo de coração que vocês assistam todo. É um relato bem duro. Mas quando eu dei pausa aqui, ele ia falar o seguinte, né? Cara, as decisões que a gente tem que tomar, vocês não têm noção. É de apertar o coração muitas vezes. Ele tá comentando, né? Aí ele diz assim, bicho, falei com meus amigos, que foi um espaço que eu dei play, dei pause. Tem decisões que eu tomei que eu espero que ninguém precise tomar na vida. E ele fala que na primeira noite, que ele foi dormir, ele conseguia lembrar o rosto de cada pessoa. Que ele precisou dizer um não, porque não cabia mais. E ele falou assim, cara, eu não tava preocupado comigo. Mas o problema é o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo, se houvesse a óbito, e todo mundo que eu tava ajudando a resgatar, e aí? Então assim, eu precisava, né, ter o mínimo de segurança para garantir a segurança de quem eu estava ajudando a salvar. Ontem eu vi um comentário no Twitter de um cara falando o seguinte, pode ser verdade, pode não ser, mas eu gostei do ponto dele. O cara fala assim, né, ele falando, o pessoal chegava e falava assim, cara, tu vai voltar pra me pegar? Fica parecendo o jeito como fala, né, é como se fosse um homem falando. Ele falando assim em termos de decisões. Vocês acham que realmente não... Pode não ser esse cara, mas pode ser algum voluntário. Você não acha que teve gente aí que chegou em determinada localidade e não conseguiu levar a família toda porque não tinha espaço? Às vezes ficou o pai pra trás, às vezes ficou o pai e a mãe. E aí? Né? E você fala, pô, vou voltar. E quando você volta, a pessoa não tá mais lá. E aí? Você não sabe se já foi resgatada, você não sabe se o pior aconteceu. Imagina a situação, gente. Imagina você ter que tomar uma decisão como essa. Você quer ajudar? Você tá no jet ski, você tá num barco. Tem espaço para 2, mas tem 4 pessoas. E aí, o que é que você faz? Você tem que dar prioridade para mulher e criança normalmente. Então, imagine a dor realmente de uma pessoa, com uma pessoa comum, tá tendo que sofrer internamente por causa de suas próprias decisões, tentando ajudar. E enquanto esse tipo de coisa tá acontecendo, a gente está vendo no Brasil a criminalização da crítica. A gente está vendo jornalistas fazendo de tudo para perseguir quem levanta pontos que podem magoar o governo. É inacreditável. Sabe, é uma falta de empatia. Eu uso uma palavra mais forte, não vou falar só isso. É uma falta de empatia, sabe? É uma incapacidade de se colocar no lugar do outro. Eu não sei se esses jornalistas estão muito preocupados com seus salários, se eles têm, sabe, uma agenda que eles precisam cumprir, estão numa posição muito privilegiada na sociedade de que não querem sair, mas não dá, né? Não dá mesmo. Esse vídeo completo tá no Telegram.
Link tá aqui na descrição. O Telegram lá eu só mando coisa útil. Que é os vídeos que eu dou a play aqui no canal, o link do vídeo. E quando eu mando algum texto, uma coisa lá, porque realmente é alguma utilidade, para não ficar gastando tempo de ninguém. Aí você vê isso daqui também. O Whindersson Nunes, humorista, voltou no Lula. Arruma treta com apoiadores de Lula e Janja após crítica. Não pode criticar. Não pode. Não pode, não pode. Aí tá ali, ó, o comediante Whindersson Nunes se envolve em polêmicas com a direita e esquerda nas redes sociais. Na mais recente delas, críticas a Lula e Janja provocaram a reação da esquerda. Aqui tá um tipo de postagem para vocês entenderem. O Whindersson Nunes tá lá tentando ajudar a levar comida, usando drones. E fazer a postagem, ó, entregar comida na madrugada pros ilhados, doação do povo. Aí a tia Leila compartilha, perfil de esquerda, falando, ó, caraca, virou bolsomínio mesmo? Que dó. Virou bolsomínio porque ele tá ajudando, né? Com doações. Aí o Joaquim Teixeira diz, conhece nova ferramenta do ódio bolsonarista, entregar comida pra gente ilhada, vítima de desastres naturais. Aqui outra postagem. A esquerda que chamava a Globo de golpista, mas agora como é a Globo que ainda dá sustentação, ainda não. É o último pilar de resistência do governo Lula, é a Globo. Não tem mais ninguém apoiando. Então, como a Globo não está sendo bem tratada pela população, aí o esquerdinha tá ali, ó. Quando você de esquerda for doar, lembre-se, eles vão dizer que foi a direita que doou. Parabéns aos sulistas que causam ódio. Pode chover até o fim do ano que eu não ligo mais. Cansei de ser bom pra quem é ruim. Não sou Jesus. Como se não tivesse petista no Rio Grande do Sul, né? A preocupação dele é essa, que talvez o louro na situação não vá pra esquerda. Depois de tanta... de tantos jornalistas aí falar da população de um jeito meio complicado, vem ali já Maria na Folha de São Paulo falou o seguinte: indignação popular não é fake news. Alguns jornalistas que até então estavam do lado do amor, imagina quão ruim não tá a situação no país. Para essa turma não tava mudando de lado. No governo Bolsonaro podia falar o que quisesse, podia até mentir para atacar o governo. Agora falar a verdade que é o problema. Na tragédia, a máscara da civilização cai, né? Começa ali já. No alagado Rio Grande do Sul, meninas sofrendo, né? Nos abrigos, casas abandonadas são roubadas, golpes simulam a arrecadação de dinheiro para desabrigados. Nas redes sociais, graças a uma politização rasteira até desumana da catástrofe, como dizer que gaúchos, por votarem no governador neoliberal, mereciam enchente. Nessa balbúrdia informacional, comum em situações calamitosas, também há boatos, propaganda, descontextualização, dados incompletos e, claro, indignação popular. Mas o governo federal não só resolveu criar um gabinete para combater o que diz ser fake news, como acionou a Polícia Federal para investigar o que o povo anda falando. No ofício, listam-se postagens que abalariam a credibilidade do Estado. O problema é que instituições não têm honra para serem atacadas. Isso é invencionice da famigerada Lei de Segurança Nacional, que tem sido usada para censura pelo Judiciário. Pior, há postagens que são apenas revolta da população pela incompetência do poder público ou elogios a ações de civis que têm atuado no resgate de vítimas e na logística de apoio aos desabrigados. Tentar controlar a crítica da sociedade aos governantes ou às instituições como as forças, em momentos de calamidade, é típico de ditaduras. A eficiência de regimes democráticos vem justamente da liberdade para apontar erros de autoridades e cobrar melhorias. É natural, principalmente em situações catastróficas, que tudo isso venha a ser misturado com desinformação. Portanto, o Estado brasileiro precisa conter seus laivos totalitários e, se quiser impedir falácias, deve participar do debate público em vez de usar seu poder de polícia para perseguir cidadãos. E uma nota que fala o óbvio circula porque as pessoas estão carentes de ouvir o óbvio. Por que será, né, Globo? A resposta é a Globo. Cláudio Dantas fez um tweet até decente, que em poucas palavras fala bastante do cenário, que acho que porque o povo está tão indignado.
Essa catástrofe no Rio Grande do Sul pulveriza o arquétipo do político super-herói que se vende por aí, expõe a todos envolvidos como figuras limitadas, frágeis, a maioria incompetente para o exercício da função pública, outras baixíssimas moralmente. Lideranças são testadas em momentos assim. Tragédias humanas também são vitrines para a alma de quem realmente merece o seu voto. E aí, saindo do Dantas para o seu ex-colega Mário Sabino, também escreveu sobre o tema que não deveria ser o tema do momento, mas acaba por ser. Por que tentam transformar fake news em problema maior do que a enchente? Com o Rio Grande do Sul debaixo d'água, o grande problema a ser enfrentado são as fake news. Fake news é que estão impedindo o Estado brasileiro de ajudar as pessoas como deveria? De acordo com a imprensa, eu gostei dessa parte, entre parênteses, ou certa imprensa, e eu me pergunto, né, qual a dificuldade dos jornalistas de citar a Globo nominalmente? De acordo com a imprensa, a resposta é sim. As fake news vêm prejudicando enormemente operações de salvamento. Mas nenhum grande exemplo foi nos dado ver até agora. Né? Explica, cara, olha só, isso aqui que foi dito atrapalhou aqui. Falta, né, essa exemplificação para quem não é tão inteligente e às vezes quer um pouquinho mais antes de poder bater o martelo. Mas tudo bem. Nesse processo jornalístico, tenta-se incorporar duas verdades ao magro cardápio das fake news. Primeira verdade, a sociedade civil está tendo um papel fundamental no socorro às vítimas. Não fosse a solidariedade e a mobilização da sociedade civil, e mais uma vez, colocou um bom parênteses, a verdadeira sociedade civil, não a formada pelas linhas auxiliares de partidos políticos, não os zongueiros. Dezenas de milhares de pessoas, se não fosse o povo, dezenas de milhares de pessoas estariam na pior. Sociedade civil que cometeu a imprudência de prescindir da imprensa, cada vez mais desimportante, para se organizar nacionalmente. O povo fez ser independente da imprensa. Rede social é mesmo problema. Vocês já imaginaram isso? Já imaginou o que está acontecendo agora? Sem rede social, sem celular, sem WhatsApp. Já pensaram no caos? Minha Nossa Senhora. Essas dezenas de milhares de pessoas não teriam como ser salvas se contassem apenas com a ajuda estatal. Estava lá na Biblioteca Nacional para tentar entender, né? Talvez eu seja o alienígena aqui. E eu sempre acho que é um pouco mais complicado chegar em algumas conclusões. Mas eu olhei o que aconteceu no passado, em 1941, para ver, cara, e aí, o que aconteceu na época? Não sei se é a solução, etc., mas acho que poderia vir ajudar. O governo federal, na época, o governo de Getúlio Vargas, claro, montou um gabinete de crise, instalou lá na região, mandou um interventor, que é para você ter um contato assim mais direto e pensar a nível nacional, né? Porque é um problema nacional que está acontecendo. É muito fácil falar, o problema de vocês aí, gaúchos, se vira, etc. Mas isso aqui vai repercutir em todo o país. É um problema nacional. A gente basicamente perdeu um estado da nação. Gente... Sabe assim, pô, custa, beleza, tem um ministro ali, outro acolá, mas acho que a turma tá esperando mais de todos, prefeitos, governador e presidente da república. Se pode pedir mais ação, né? Mas enfim, essas dezenas de milhares de pessoas não teriam como ser salvas se contassem apenas com ajuda estatal. Mesmo que tivesse adquirido uma competência repentina, o Estado brasileiro sozinho não teria como dar conta imediata do tamanho da catástrofe que se abateu. E realmente seria impossível. É um Estado com que 11 milhões de pessoas, não 11 milhões de habitantes, de 400 e quase 500 cidades, mais de 400 foram alvo das enchentes. Então não tem nem efetivo suficiente de pessoas do governo que conseguissem dar conta de todo o apoio. Não tem como mesmo, né? Não é nem pra falar assim, cara, até se o governo quisesse, não tinha como. Segunda verdade, a insegurança andava agraçando no interior do Rio Grande do Sul, com saques a casas e comércios alagados e vazios. Algo aí também que a imprensa, né, não deu muita atenção. Não era e não é coisa de só menos. A tentativa de transformar verdades em mentiras é porque é preciso salvar o Estado brasileiro de si próprio. É imperativo também manter a todo custo, inclusive de vidas, a ideia falida de que o estado máximo
é o máximo. Bem como aproveitar a oportunidade para divulgar a desonestidade de quem critica o governo e defende Estado mínimo, não deveria criticar o governo porque defende Estado nenhum. A ideologia e partidarismo exigem a indecência argumentativa, tanto na imprensa, ou certa imprensa, como fora dela. No partidarismo, entra a emergência eleitoral. A tragédia gaúcha não pode ser para Lula o que foi o Fique em Casa, né, na época Bolsonaro. E aí você vê que esse texto aqui não é de um bolsonarista de direita, um apoiador de Bolsonaro. Ele vai reclamar aqui, ó, como os bolsonaristas buscam anular a responsabilidade do seu líder com essa comparação, que acho despropositada, fique claro, embora isso não implique a absolvição do governo atual de suas responsabilidades. O negócio, companheiros, é ir além, fazer uma limpa geral e condenar toda e qualquer crítica legítima ao governo e às instituições estatais, como se todas fossem fake news produzidas pelas redes sociais. Vou até dar aqui um exemplo de mentira. Ontem na rede social, que um humorista amigo do MBL, amigão do Danilo Gentili, o Maurício Meirelles, cobrando aí, Bolsonaro, cadê o Pix? Ganhou 17 milhões, não vai fazer nada. Falei, rapaz, o cara tá cobrando Bolsonaro. Cobra o Lula aí, irmão. Cobra o Lula aí porque ele quer mostrar a hipocrisia dos bolsonaristas. Beleza, massa. Maurício Meirelles, durante o governo Bolsonaro, ele fez vários posts alardeando. Eu não vou colocar aí, não. Eu vou te ensinar. Se você tiver Twitter, você faz assim, ó. Você bota assim, From, você bota From, F-R-O-M, 2 pontos. Kim Paim, tudo junto, que é minha arroba. Aí você dá sem espaço, T-O, né, To, 2 pontos, Maurício Meirelles, que acho que é assim, a arroba dele. Não sei se é com 2 L's, você olha lá. Aí vai ter as mensagens que eu já deixei. E eu respondi uma dessas mensagens, então fica fácil de você achar. Ele acusou com todas as letras o governo Bolsonaro de estar confiscando o oxigênio. E o pai dele estava no hospital, que isso era um absurdo. Uma fake news gigantesca, né? Isso não causa um certo temor? Imagina a quantidade de pessoas que estavam nos hospitais, estavam checando, meu Deus, para tentar garantir o seu galão. E era uma fake news. Teve alguma coisa com o Maurício Meirelles? Não, não teve. Mas o Valentão, amigo do MBL, tava falando de Bolsonaro ontem de novo. As pessoas não conseguem entender a diferença. Não conseguem nem entender o governo Bolsonaro, acabou. Que tá no governo Lula. Quer reclamar, reclama, cara. Mas tem um senso de prioridade. E seja menos hipócrita, pelo menos reconheça que no governo Bolsonaro tu podia até mentir para atacar o governo que ganhava RT e compartilhamento. Já aqui fala mal do governo para ver o que acontece. Tá ali, né? É muito diferente os dois governos. Não vou nem entrar no âmbito. Mas Bolsonaro fez o que tinha que ser feito. Não precisa entrar nisso não. Vamos só comprar essa questão das fake news. Porque o texto não é sobre isso. Vozes discordantes têm de ser censuradas e criminalizadas, que sejam incluídas, portanto, no pacotão de fake news. É despudorado o uso da tragédia para amordaçar as redes com uma regulação feita por quem só quer calar adversários. Esses censores não perderam a vergonha porque nunca tiveram. Passada uma década, o que temos agora quanto às ações preventivas em escala nacional? Antes disso daqui, ele fala da época Dilma, que fez um estudo lá em 2015, que falava das enchentes, que tinha que fazer isso, aquilo, outro, mas falou, tá, beleza. E aí, o que vocês fizeram? O que o PT fez? A empolgante Marina Silva dizendo que é necessário criar uma UTI climática. É uma expressão que rende manchete, mas na prática, qual é o plano? Qual o plano do governo para a prevenção de acidentes climáticos? O jornalista Sérgio Roxo, que entrevistou a Marina, fez a pergunta e teve a seguinte resposta. Marina, qual o plano? Qual o plano? Qual o plano? O plano é não ter plano. O plano é uma tentativa de fazer um deslocamento da necessária abordagem da gestão do desastre para a gestão do risco, mas nós não temos um similar no mundo. A chuva vai acontecer do mesmo jeito, porque não se fez o trabalho preventivo a partir da Rio 92, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O plano tem a característica de preparação e adaptação, não é um plano de curto prazo, é um plano de médio e longo prazo, é um plano que já está em andamento, mas passa a ter uma estrutura. E qual é o plano? Falou. E não falou nada. Eu sei, um monte de linguiça. Qual o plano, Marina? Qual o plano? Não, o plano não é de curto prazo, é o plano... Tá, mas e que plano é esse, minha filha? Vai fazer o quê? É obra de infraestrutura, não é? Qual o caminho?
Depois de ouvir Marina Silva, dá para entender por que fake news parecem mais críveis que a realidade e também a urgência em transformar verdades em fake news. E aí, em busca de entender o plano do governo Lula, vamos dar uma olhada nessa matéria da Marina. Temos que criar uma UTI climática. Rendeu manchete. Marina avalia que a tragédia serve de alerta para o desequilíbrio do clima global. Segundo ela, o episódio é uma pedagogia altamente dolorosa para o país, o luto. Nossa, como é que alguém pode falar isso? Nas discussões, está em debate a criação de um estatuto jurídico para reconhecer que existe uma emergência climática permanente. Isso não é a primeira vez que a Marina fala. Se não me engano, quando teve a última enchente, você botar lá no Atlas, você vai achar um tweet da Marina Silva já defendendo isso. Decretar um estado de emergência em pelo menos 1000 cidades. Emergência climática permanente. Qual o principal sinal que essa tragédia traz para a população brasileira? É um sinal de reconhecer esse fato, né? Porque a pior coisa que tem é não ter consciência do risco. A outra coisa é ter uma sociedade mobilizada para exigir de governos e empresas fazerem o dever de casa. O que é isso, Marina? Regrinha verde, né? Agora a natureza nos colocou no lugar de realistas. Só os negacionistas não vão atentar para o que está acontecendo. Temos que criar uma UTI climática. Aproveitando da situação, né, Marina? Para avançar com a agenda. Desde fevereiro do ano passado, a senhora fala do plano. Que a demora. Nós temos dificuldades, inclusive nas abordagens legais. Nós não temos o estatuto jurídico da emergência climática. Temos debatido com outros ministérios. No meu entendimento, seria reconhecer que existe emergência climática em situação permanente. Imagine você ver em alerta vermelho, né? Em período de emergência, você tem uma maior flexibilidade para fazer algumas coisas. A Marina de bobinha não tem nada, né, Marina? E aí, na entrevista, pergunta: rapaz, não é incoerente neste cenário buscar exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas? O jornalista da Globo... Gente, ele fez essa pergunta do nada na entrevista. O jornalista da Globo pega uma tragédia para avançar com a agenda de desinvestimento. E aí, Marina, vamos sabotar a foz do Amazonas? E a Marina, bora. Tem que olhar como cada país vai planejar sua transição para o fim do uso de combustível fóssil. Na foz do Amazonas, a licença já foi negada 2 vezes em função de argumentos ambientais. Ó, nós aqui, ó, pai. Nós não deixa. O Brasil não sairá do lugar. A mesma Marina que vem com um termo muito sutil que deixa algumas pessoas em alerta: reconstrução do Rio Grande do Sul deve considerar o novo normal. Vocês já ouviram esse termo, né? Pois bem. E aí, na Globo News, diante da necessidade de reconstrução de vários locais, Marina disse que vai ser preciso repensar o planejamento das cidades e afirmou que em muitos lugares não poderão mais ser como antes por causa dos riscos. Eu até entendo que realmente tem lugar, mas quando vem da Marina esse tipo de fala, me dá um arrepio, sabe? Parece que tem algo por trás, mas deixa aí para vocês avaliarem. Então, todo mundo aí fala um monte de coisa. Aí a pergunta: qual o plano? Até agora eu não sei. Até agora eu estou em busca do plano de reconstrução nacional. A notícia foi agora, semana, dia 10. Eu não sei se isso aqui se chama decoro parlamentar, ou empatia, ou senso de si mancol, mas se eu fosse ministro de Estado, eu não queria, né, dar uma entrevista como essa. Por que você recebeu um e-mail do Estadão e você responde? Eu falo, no momento eu acho que não é de bom tom falar sobre isso. Em meio da tragédia, tá lá: Simone Tebet dá dicas culturais, livro próprio ainda não lançado e música censurada pela ditadura. Prioridades. Cada um tem a sua, né? Eu não faria isso. Prioridades. Cada um tem a sua. Governo quer que linguagem neutra entre na pauta do Congresso, 11 de maio. O governo vai dar munição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente aqueles que
se dedicam a defender pautas mais conservadoras. O Ministério da Cultura divulgou uma lista com 30 propostas que devem fazer parte do novo Plano Nacional de Cultura. Uma lei que, se aprovada no Congresso, vai estabelecer as metas do setor pelos próximos 10 anos. A pasta é comandada pela Margareth Menezes. Uma das propostas, talvez a mais polêmica, é a criação de um programa que prevê que estudantes, educadores e gestores terão formação para uso da linguagem neutra. O tema divide opiniões. As palavras todos e todas, por exemplo, seriam substituídas por todes. Menino e menina daria lugar a menini. Os debates certamente serão acalorados. O novo Plano Nacional de Cultura prevê que os programas de educação e treinamento de professores serão financiados pelo contribuinte. A proposta destina parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para um fundo, cujo objetivo, entre outras coisas, é proporcionar a diversidade de linguagens, de segmentos e de expressões e a participação acessível, inclusiva e universal. Aí vem um jornalista, agora de madrugada, 3h55 da manhã, escostegui do bastidor. O dever da imaginação política. Ele se achou escritor, resolveu fazer um textão cheio de floreios, palavras, um texto meio poético no início, para falar o quê? 2 parágrafos resume. A ajuda do governo federal, dos militares, de milhões de brasileiros, veio. Assim como os gaúchos fizeram o que podia. Beleza. Graças à União do Brasil e, apesar do discurso politiqueiro e autoritário da turma que grita fake news para qualquer crítica ao governo, os gaúchos sobreviveram. Né? Foi apesar disso. Vocês não estão ajudando em nada. Mas a sobrevivência é a arte do possível. Para vislumbrar um futuro, o Rio Grande do Sul precisa de esperança do que parece impossível, daquilo que emerge da imaginação política e não do que já está em planilhas e propostas de trabalho. O que está no papel até agora ainda não resolve. A gente precisa de uma solução. O que foi apresentado, que tem aí LDO da vida, não vai resolver até agora. Não vai. A gente precisa de mais. Alguém tem que ter ideias. Hoje, ainda sob o impacto de uma tragédia que comove o país, sobra solidariedade civil, boa vontade em Brasília, assim como as chuvas, porém, a natureza humana é implacável. Conforme o tempo avance, as águas recuem e a lama que surge envelheça no noticiário e nas redes sociais, os demais brasileiros e os políticos em Brasília seguirão suas vidas. Haverá palavras de apoio e de compreensão, mas não contem com os PIX. Brasília vai ajudar, claro, mas sem a comoção da urgência. A reconstrução do Rio Grande do Sul será apenas mais um item na longa lista de prioridades dos 3 poderes. O tempo está passando e até o momento eu olho para um lado e olho para o outro. Eu não estou vendo as soluções. O que eu não vou nem botar lado. Eu vou falar classe política de forma generalizada. A classe política brasileira, ela é muito despreparada. Ela é muito despreparada. A classe política brasileira é muito despreparada. Poucas são as pessoas que têm um mandato e que têm realmente alguma capacidade. Você tem uns políticos que, minha Nossa Senhora, não vou nem falar de esquerda, nem nada. Vou pegar o exemplo de Tiririca. Pelo amor de Deus, tu consegue ver o Tiririca trazendo solução para solucionar o sul do Brasil? Sem querer falar nada, né? Mas eu acho que é um cara que raciocina, tem um raciocínio de forma profunda sobre os principais problemas que a gente vive. Essa postagem aqui é interessante, por isso que eu trouxe aqui, né? Lula convoca a reunião ministerial para tratar das ações para o Rio Grande do Sul. Foi ontem. Detalhes importantes para observar nos anúncios de hoje. Primeiro, o que é que vai ser dito? O que é que vai ser anunciado? Cancelamento da dívida ou suspensão da dívida? Suspender significa que vai ter que voltar a pagar. Assim, é complicado. Cancelamento é outra coisa. O que é que vai ter? Investimento ou crédito? Crédito, tu vai ter que pagar. Irmão, tu vai fazer as pessoas contraírem dívidas? Precisa investir. Vai ter... O que é que vai ser dito, né, de problemas? Falta de infraestrutura ou mudanças climáticas? Verba de verdade ou remanejamento orçamentário? Pontos aí que eu acho que realmente deviam estar todo mundo aí se questionando. Palavrinhas que dizem muito. Tentando pegar como exemplo o passado brasileiro, usar até a própria esquerda de exemplo.
Quando o Collor se elegeu, a turma da esquerda resolveu criar um gabinete paralelo. Que era mais ou menos isso, né? Falando aqui do que eu me lembro, do que eu li nos jornais. A turma resolveu, inclusive lá no Hotel Danúbio, que é o hotel lá da Fundação do Foro de São Paulo, né? Tinha várias reuniões da esquerda. Eu tenho um governo que eles iam analisando a proposta legislativa e meio que como se fosse um simbólico, sabe? Uma coisa que eu, na minha cabeça, né, não acho que seria a salvação da lavoura. Mas, vocês já imaginaram se a gente tivesse realmente pessoas com certo domínio em temas não tão populares, desde, por exemplo, orçamento? Não é um tema fácil. Você vê que quando tem a relatoria da LDO, não é qualquer um que quer pegar um negócio desse para fazer. E o deputado, ele não faz só. O deputado tá lá, ele tem um conhecimentozinho, já é um cara meio com seus traquejos. E, obviamente, essa turma tem uma equipe que tá lá auxiliando, né? Os assessores econômicos da Câmara, a turma que conhece onde é que a cobra dorme, como diz na linguagem popular. Já imaginaram você ter uma iniciativa de pessoas... Eu não acho que isso aí é da esquerda, né? Até porque o governo de plantão é da esquerda. Mas imagine se tivesse pessoas assim, com esse conhecimento. A galera montar esse tipo de gabinete paralelo. Começar a debater, olhar o orçamento nacional, olhar os programas do governo que estão sendo apresentados. Pegar, pô, o PAC do governo. O governo apresentou o PAC, tá? Olha só, a gente tem isso aqui no PAC, a gente tem o Rio Grande do Sul. O que é que dá pra gente intercalar? O que é que do PAC deixou de ser prioridade agora com a questão do Rio Grande do Sul? Pô, o PAC falava de ônibus elétrico, isso aqui não é mais prioridade. Prioridade agora é ter ônibus, porque tem um ônibus lá alagado. Prioridade agora é recapeamento de rua, é reconstrução disso, é ponte, é integração nacional. E você começar a olhar os programas que estão na mesa e como você pode dar uma remodelada para você não incluir só o Rio Grande do Sul, para você incluir o país. São discussões profundas. E quantas pessoas a gente tem com a capacidade de realmente sentar para fazer isso? Não é algo simples. Eu não vou nem cobrar, acho que isso aí jamais vai sair do papel. Mas eu olho pra essa situação, gente, eu fico incomodado também, sabe? Tem umas coisas bacanas, que você bate palma, porque é lindo de ver. Você vê, pô, o Van Hatten tá lá ajudando, foi lá na logística, tudo mais. O Zuco tava na linha de frente, jet ski pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, carregando gente, realmente com a mão na massa. Mas, e os problemas estruturais? Porque... no final do dia, o pessoal também tá ajudando. Só que o povo que tem boa vontade e o povo gaúcho que quer reconstruir o Estado, eles não têm esse poder da caneta de ir lá em Brasília e resolver. Eu não sou do sul do Brasil, mas eu tenho certeza que vocês conseguem entender que o que tá acontecendo no sul do Brasil, quarto maior estado, né, em termos de importância econômica pro Brasil, em PIB, quarto maior PIB do Brasil, dos estados, quarto maior PIB do Brasil, eu acho que vocês vão entender que isso vai repercutir no Brasil inteiro. Repercute economicamente, um possível êxodo também repercute, pode aumentar até o preço do mercado imobiliário, principalmente na região mais próxima, Paraná e Santa Catarina, né, que é ali já do lado, o cara pode ir naquela região de fronteira, desemprego, aumento de violência, o enfraquecimento das próprias questões de fronteira, muita coisa pode entrar, porque imagina virar cidades fantasmas. Problema de muita gente triste. Então, assim, a gente tem que resolver. Tem que resolver. Pô, é bacana expor as coisas que o Lula faz, mas eu acho que falta de coração a percepção que o cara que se predispôs a colocar o nomezinho dele lá, com o número do lado, pro povo eleger ele tem que entender que a responsabilidade dele é gigantesca. Mas é gigantesca. E que ele chegou lá com a responsabilidade de aprender coisas que ele jamais pensou que teria que lidar. Mas ele escolheu isso para a vida dele. Então, cara, eu sei que às vezes é chato, que você não tem domínio nem da matemática, você é bom pra outra coisa, mas só tem 513 deputados. Só tem 81 senadores. E são essas pessoas que votam projetos de lei, são essas pessoas que têm as comissões que conseguem fiscalizar o próprio governo federal. Então, não tem pressão da rede social que vai conseguir realmente fazer aquela mudança profunda que a gente precisa no Brasil. Esse ainda tem eleição, que é um problema, que não pode também cruzar os braços, tem que eleger gente, é importante nesse processo. Eu quero sempre mais, quero sempre mais.
Sei que, poxa, ninguém esperava isso, aprender do dia pra noite também tudo é difícil, mas eu tô tentando aqui desenhar um cenário perfeito, né? O que é que seria o perfeito? Na minha humildade, e que eu tenho certeza que se conversar com alguém com mais experiência, a pessoa vai trazer tantos problemas que chega vai dar desânimo de pensar, meu, é impossível resolver. Mas reflitam, gente, reflitam sobre o Brasil que vocês querem. Por isso que eu bato tanto na tecla, a direita precisa amadurecer, tem que dar o próximo passo. A direita já chegou num ponto que a turma já entendeu grandes assuntos, principalmente os assuntos da área de costumes, consegue colocar, debater bem. Na rede social, dar um banho na esquerda, né? Até porque a maior parte do brasileiro, ele defende o senso comum. Dá um banho. Mas não pode ficar restrito a isso. É demais querer mais. Querer mais. Eu quero mais. Quero mais. Sou guloso. Quero mais. E tem muito problema sério acontecendo. Eu fico assim, meu Deus, chega a dar um desespero de ver o que tá rolando. Olha esse relato aqui do Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Imagine você nessa situação. Porque apenados estão procurando esses abrigos. Não esse aqui, mas os abrigos 152. Bom, imediatamente liguei para o governador, gentilmente designou o secretário de Segurança junto com o Gabriel, veio ao nosso encontro, chamei o Ministério Público, mas faltavam 2 atores, Judiciário e Defensoria. Remetemos para uma outra reunião, porque sabendo que se essa governança não dá certo, vai ter contestação. Bom, foi o que aconteceu. Houve uma insensibilidade do Judiciário e também da Defensoria, que diz, não, porque os abrigados, os apenados também têm que, não pode ter preconceito. Não, gente, não é questão de preconceito, eu não posso ter 15 mil pessoas acolhidas, crianças, mulheres, homens, trabalhadores, e contaminar com gente que é do sistema penal. Não, isso é um papel da SUSEP, é um papel de polícia, é um papel do Judiciário. Então, o que eu espero é um consenso, né, para que a gente resolva isto e retire essas pessoas desses abrigos. Elas devem estar em outro lugar, não lá. Porque os abrigos vão permanecer e não podem ser contaminados. Imagina ter que estar lidando com isso. É um negocinho que fala, meu Deus do céu, que planeta quem tá vivendo? As preocupações que ela tem que ter, não, os presos podem estar no abrigo com gente comum, com criança. E... Nossa senhora. Eu comentei ontem rápido, eu não quero me aprofundar nisso. Só pra vocês entenderem um pouco mais do tamanho do problema. Esse cheiro não é de animal. Você já imagina do que é, né? Quando a água baixar, gente, meu Deus do céu, muita família aí que vai perder ente querido, viu? Pesado o que tá acontecendo no Brasil. Pesado. Olha, eu disse pra vocês que, sei lá, com 2 dias, 3 dias que tava acontecendo, eu falei, gente, no dia que aconteceu eu ainda não tinha tomado noção da proporção, mas com 2, 3 dias eu comecei a tomar um certo conhecimento. Mas até agora, cada dia que passa, eu vejo assim, cara, eu ainda não tinha entendido o tamanho da gravidade disso. Aí passa meu dia, eu falei, eu ainda não tinha entendido o tamanho. Todo dia que passa, eu fico vendo como ainda é muito mais grave do que eu tô imaginando a situação. Imagine o que essas pessoas não estão sofrendo. É muita gente. Tem 11 milhões de pessoas no estado. 80% do estado foi comprometido. Nessa cidade, foram atacadas. Às vezes tem cidade que foi um pedaço dela. É uma tragédia sem precedentes na história brasileira. Aí, e a gente vai falar da denúncia hoje, falar aqui bem rápido. William Bonner ameaça voltar para o Rio de Janeiro por falta de segurança. Equipes de emissoras estão sendo hostilizadas no Rio Grande do Sul, né? A Globo não está sendo bem tratada. Agora, olha que engraçado. Por que os gaúchos não atacam Roberto Cabrini da Record? Record não tem problema. Só a Globo, né? Olha só aqui. Saiu ontem. Deputado do PSOL demite a assessora que fez post polêmico. Quando é de esquerda, é só polêmico. Se fosse alguém de direita, estava preso. Já estava preso se fosse de direita. A ex-assessora falou, né? Mãe Terra está limpando o Sul.
Pra Globo isso só é polêmico, por quê? Porque é de esquerda. Será que é por isso que a Globo não tá sendo bem tratada no sul do Brasil? Eu não vou dar play nesse vídeo, mas vou mandar. Esse cara não me parece um apoiador de Bolsonaro. E tem 4 minutos. Mas pelo texto da Tsuki e aquele tweet você vai entender. A indignação contra a Globo está unindo pessoas das mais diferentes visões e fazendo pessoas enxergarem que esse governo e a emissora não conhecem muito bem o que é ter empatia. Ele apoiava Bolsonaro no início do governo, depois parou e não sei em que ele voltou. Mas ele já consegue enxergar a diferença. E por muito menos acusou de desumanidade o governo anterior. O outro ali, ó, o Bom Vivan Muito Humilde, é um perfil de apoio ao governo. Mesmo perfil de apoio ao governo, né? Tá ali, ó. Esse perfil odeia Bolsonaro, mas mostra a realidade do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Imagine o temor da Globo se todos se unissem contra ela, acima de ideologias e paixões políticas. O Muito Humilde fala, ó, é difícil dizer, para parte do Rio Grande do Sul, ser tolerante com a Globo, se o começo da cobertura dessa tragédia toda foi um total descaso. E não só são bolsominions não, viu? Tem muita gente que odeia Bolsonaro e achou desrespeitosa a forma como fomos tratados. Pode notar que todos que estão discordando do tweet não são gaúchos. E tem um comentário ali, ó. Essa parada de ter dado mais atenção pra Madonna do que pra tragédia foi bizarro. Isso vai ficar marcado para a história. Aí vem a Globo. Por que será que a Globo, né? Oh, coitadinho. Lula e Janja se destacam nas redes durante a tragédia. Olha a preocupação. Eles estão se destacando. Olha a Globo. Relator propõe taxar streamings e YouTube e isentar a Globoplay. Não tem imposto para a Globo. Tem pro YouTube e a Netflix. O engraçado que dessas 3 plataformas citadas na manchete, eu não sei citar o Netflix na manchete, mas não é por nada não, né? Porque até aqui não tem plataforma mais democrática do que o YouTube. É o único lugar que a direita tem algum espaço. Só. É o único lugar que o povo comum, com o celular na mão, tem algum espaço. São nessas plataformas, tipo YouTube e as outras. Só. A turma que controla quem aparece, essa turma tá de boa. A Globo só tem espaço para quem ela quer. Não paga imposto. O parecer do deputado André Figueiredo, do PDT, braço auxiliar do PT, né? Pelo amor de Deus, sempre foram aliados. Esquerda. Parabéns. 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 Mas vamos lá. Correr, para não ficar muito longo. Isso aqui podia até estar no tema anterior. Ricardo Feltrin, ex-UOL, né? Foi cancelado por ter mostrado o lado do Marcos Mellen, no caso lá da confusão da Globo. Globo News tem mais audiência sendo xingada nas redes sociais do que público diante da tela. Veja o ranking. Deixa lá. O ponto é esse daqui. Michele Prado, amiga de Luciana Yang, passou anos, né, ajudando a turma aí contra a direita. Veio com algumas informações aí nas últimas horas muito capciosas. O Leandro Russo disse, conta mais, Michele. Vamos dar aqui um zoom. O Paulo Pimenta tá ali, ó. O número de fake news correndo as redes, blá blá blá, do segundo estudo, acompanhamento da USP, babá. Ela fala assim, que estudo é esse, hein? Que estudo é esse da USP? Tá falando de fake news? Tá? Pergunto, pois a jornalista Daniela Lima da Globo News inseriu por conta própria a informação falsa de que 31% dos discursos de sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais, ou seja, críticas a governo e instituições, eram desinformação. E não classificamos isso. Quer dizer, então, que o estudo não classificou assim? A Daniela? Mas eu era do grupo de pesquisa e dessa pesquisa em específico, mas fui desligada hoje, depois que corrigi a jornalista e ela foi no meu WhatsApp na sexta-feira me sinutar e fazer assédio moral por 2 vezes, né? Insultar, ela corrigiu ali. No WhatsApp? Aí tá ali, ó.
A pesquisadora que passou os últimos anos justificando a perseguição à direita, agora foi demitida porque denunciou a manipulação de uma pesquisa pela Daniela Lima na semana passada. Todos que defendem a censura e perseguição acabaram sendo censurados e perseguidos. A Thalia Michele Prado, ela compartilha a Globo News, diz, ó, nosso grupo de pesquisa monitorou o debate político no meio digital, não classificamos se eram desinformação, fake news ou queixas legítimas. O percentual é referente só e somente aos discursos com sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais. Fizemos apenas análise quantitativa de sentimentos antigovernamentais, anti-institucionais, sem classificar como desinformação ou qualquer outra coisa. Amigos, informo a todos, a partir de hoje, continuo meu trabalho de pesquisa e prevenção, combate aos extremismos de forma independente, pois fui desligada hoje pela manhã do grupo de pesquisa da USP, no qual muito aprendi durante o último ano. Conto com o apoio de todos vocês para projetos futuros e reitero a veracidade das informações que publiquei na sexta-feira a respeito da correção que fiz a uma informação errada transmitida pela jornalista Daniela Lima da Globo News. Agradeço imensamente aos colegas e aos professores do grupo todo o acolhimento que tive e todo o aprendizado. Michele Prado, 3 de maio de 2024, né? O Pablo Hortelado meio que tá aí liderando, mas o Pablo Hortelado é muito mais Globo do que USP, né? Aí o cara fala, ó, espero que não tenha ligação de você ter desmentido a moça lá da Globo News. Só botou emojizinho. Aí a menina fala, ó, a jornalista é reincidente na desinformação. Ela fala, e você acredita que ela veio me esculachar no meu WhatsApp? Me disse cobras e largatos. Porque eu corrigi a informação falsa que ela enfiou por conta dela. Deveria trabalhar como assessoria de partido, não como jornalista. Estou pensando, inclusive, em mandar pro compliance da Globo. A Leandro Rujo fala, ó, segundo a Michele Prado, que passou os últimos anos promovendo a perseguição contra a direita e que acabou demitida porque denunciou a informação da Daniela Lima, a militante de redação foi assediar a pensadora no WhatsApp após a crítica. Não é a primeira vez que Lima é acusada disso, o que deixa ainda mais claro o seu perfil truculento, né? E diz aí o Ruschel. Sobre questões de WhatsApp, aparece a Paula Schmidt, não da boca para fora, mas com imagens. Temos imagens, amigo. Paula Schmidt colocou aqui, ela deu RT nela mesma, no dia 2 de maio de 2023. A Paula colocou prints da sua DM do Twitter, a qual ela foi contatada pela Daniela Lima. Daniela Lima foi falar com a Paula. Por falar de jornalista ruim, Daniela Lima mandou DM em 2020 reclamando quando a critiquei por glamorizar a corrupção. Note ali o que lhe incomoda, que eu tenha agido como ombudsman. Esse é o sonho dessa gentalha. Exclusividade sobre a opinião e destruição de todo contraponto. Ô, Michele Prado, que isso te inspira a ter coragem. Por enquanto, tudo o que estás dizendo parece fake news. Né? Mostra o print da mensagem de WhatsApp pra gente ver se realmente a Daniela fez isso. Sei que teve mais coisa ainda, ó. A Michele Prado disse que era agredida, humilhada, daí veio um contraponto. Ela foi demitida justamente quando usou de rigor científico, onde se presume que Michele era humilhada quando não usava rigor científico. Daí, quando decidiu ser decente, já era tarde demais. Não sei se a Michele Prado tem noção do que ela escreveu, mas ela está dando a entender que ela não tinha rigor científico durante o governo Bolsonaro e quando passou a ter foi demitida. A ironia de tudo isso é que passei os últimos 5 anos sendo agredida e desqualificada, humilhada, difamada, caluniada, e quando eu fiz justamente o rigor científico, perdi a fonte de renda que me ajudava a não passar sufoco com necessidades básicas para minha filha e eu. Obrigado, Daniela Lima. A denúncia mesmo não era aquela. A Michele Prado resolveu fazer uma denúncia grave, espero que seja investigado. O governo investiga aí. Ela está dizendo, ó, e a todos, e são muitos, de todos os espectros ideológicos, amigos jornalistas, recomendo cuidado e atenção com a Michele Prado, faz uma denúncia muito grave. Eu acho que o que ela diz aqui é fake news. Ela devia, sei lá, acho que isso é verdade, denunciar o Ministério Público. Mas ela acusa, né, da cabeça dela, maluquice, fake news. Né, atenção com a milícia digital criada pela primeira mulher mais importante do Brasil, né? Pois é um gabinete do ódio muito mais nocivo, virulento e preocupante, pois pauta o debate público, imprensa e o governo. E estão manipulando a opinião pública como bem desejam. O Roberto Freire, de esquerda, que já foi membro do Partidão e até ontem era o presidente da Cidadania,
Diz, ó, uma denúncia tremendamente grave, pois envolve uma gente que é muito poderosa. Se verdadeira, deve ser urgente tal esclarecimento. Temos um risco ao processo democrático tão impactante quanto foi sendo o gabinete do ódio de Carlos Bolsonaro. E botou lá a denúncia. Então, se a Michelle Prada mentiu, ela vai ter que ser responsabilizada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é fake news. Ela tem que provar. Muito fácil ser acusando, né? Depois foi demitida, vai ser acusando. Fake news. Cuidado aí, não divulgue fake news. Tô mostrando pra vocês. Confusão que vai rolar. Quem tá se movimentando, o que foi dito na internet. Não concordo com nada disso. Só tô mostrando aí que acho uma confusão gigantesca. Quem realmente a Daniela Lima procurou foi a Paula. Tá lá o print. Tá lá o print da DM. Quero que a Michelle Prada aí mostre tudo que ela disse. Porque eu sei que ela já perseguiu muito a turma da direita e amiga do Luciano Nayan. Por hoje fico por aqui. Os vídeos que eu dei play e os que eu não dei, vou mandar lá no Telegram. Link na descrição. Escute. Acho que você vai se identificar com o povo. Amanhã é dia 15. O que significa que temos Atlas brasileiro. O lançamento do Atlas de março, amanhã, vai estar disponível. De madrugada deve estar no ar já, lá no site. E eu fico por aqui, eu falo de sempre. O que você achou interessante, bate um print, manda pro amigo. Só notícia da imprensa. Volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.